E a primeira coisa que a gente vai especificar aqui é uma const URL que recebe a URL para a qual a gente vai fazer o request. E abaixo dessa const, a gente vai invocar o método fetch e passar a URL como argumento. O método fetch faz uma requisição HTTP e traz os dados da URL que a gente especificou como argumento. Se a gente salvar e olhar a aba Network, a gente vê que a requisição do tipo fetch foi feita e quando a gente clica nessa requisição, aqui na aba Preview, a gente já vê os dados que essa requisição trouxe, que é um objeto com as propriedades Message e Status. Agora, o método fetch retorna uma promise. Se a gente declarar um console.log e passar o fetch aqui dentro, aqui no console a gente vê um objeto do tipo promise que está com estado pendente, que é o estado inicial de uma promise, que indica que a operação dessa promise nem foi concluída com sucesso, nem que falhou, é só o estado inicial dela. Se a gente investigar o prototype desse objeto, a gente encontra os métodos then e catch aqui. Então agora, a gente vai remover esse console.log e usar essa promise que o fetch retorna, declarando um then e passando uma função que recebe um parâmetro dog_data. E agora aqui dentro da função, a gente vai inserir um if que recebe um not_data.ok. Por que eu estou fazendo isso? Essa propriedade ok retorna um boolean, indicando se o HTTP status code dessa resposta obtida está entre 200 e 299. Se tiver, significa que essa requisição foi bem sucedida. Se não tiver, que é o que a gente está verificando aqui, a gente vai especificar um throw new error e passar uma template string http error status dog_data.status. E aqui no final do then, a gente vai encadear a invocação de um catch que recebe uma função que recebe error por parâmetro, que é esse erro que a gente lançou aqui no if. E dentro da função, a gente vai especificar um console.log que recebe a mensagem desse erro, que é essa string que a gente especificou aqui, e que eu especifiquei errado, falta um R aqui. Para a gente ver esse tratamento de erro funcionar, a gente vai remover o not desse if, e quando a gente salva o arquivo, a gente vê no console a mensagem que a gente passou aqui como argumento do new error. Eu vou voltar o not aqui na verificação do if, e abaixo desse if a gente vai fazer o seguinte: se esse if for false, ou seja, se o HTTP status code dessa resposta estiver entre 200 e 299, a gente vai declarar um console.log passando dog_data. Agora, observa comigo no console que a resposta da requisição foi um objeto response. Esse tipo de objeto é obtido como retorno de uma operação que envolve uma API. Agora, para a gente realmente obter os resultados que a gente quer, que são esses que a gente vê aqui no preview, a gente precisa passear o texto do body dessa resposta como JSON. Para fazer isso, aqui dentro do then, a gente pode declarar um return que vai retornar dog_data.json. Essa invocação retorna uma promise. E como a gente tem um return retornando essa promise, a gente pode encadear um segundo then que recebe uma função que recebe como parâmetro esse JSON que tem a propriedade message que a gente precisa. Então aqui no parâmetro da função, a gente pode fazer um destructuring para obter só o valor da propriedade message. E aqui dentro da função, a gente vai declarar um console.log passando a message para ver se realmente a URL da imagem foi obtida. E aqui no browser, quando a gente clica nessa URL, uma imagem aleatória de um cachorro é exibida. E se a gente voltar e recarregar a página, a gente obtém uma nova imagem. Então agora que a gente já conseguiu obter as imagens, a gente vai declarar no HTML uma tag img. E essa tag vai ter um atributo src, que recebe uma string em branco, um data.js, que recebe dog_img, e um out, que recebe a random dog_image. Então agora, aqui abaixo da const URL, a gente vai declarar uma const dog_img, e aqui a gente vai obter a referência da tag img que a gente acabou de declarar, passando um document.querySelector, e dentro do método querySelector a gente passa o data-js do dog-img. Vamos ver se deu certo?
Aqui embaixo a gente vai especificar um console.log que recebe dog e mg. E aqui no console a gente pode ver que a gente conseguiu obter a referência desse elemento img do DOM. E agora a gente precisa inserir um src para que essa imagem realmente seja renderizada. Então a gente já pode remover esse console.log daqui. E aqui dentro desse den que recebe a URL com a imagem, a gente vai remover esse console.log e injetar essa URL no atributo src da imagem. Então a gente vai referenciar dog.img.setAttribute, que recebe o nome do atributo que deve ser setado e recebe o valor que deve ser passado para o atributo, que é a message. E quando a gente salva, a imagem já é renderizada aqui na página. Se a gente atualizar a página, uma outra imagem aleatória de um cachorro é renderizada. E caso você não saiba, eu escrevi um e-book com 4 técnicas para que você escreva condicionais mais eficientes em JavaScript. O e-book é grátis e tem exercícios para você praticar e começar a aplicar essas técnicas nos seus projetos. O link está aqui na descrição desse vídeo. E ao baixar esse e-book, você também vai receber em seu e-mail os meus próximos conteúdos de JavaScript.